Olá, como vai? Está começando o programa Ambiente e Construção desta manhã de sábado, que traz em pauta mais uma vez a preservação ambiental. Vamos mostrar como uma fazenda que foi degradada durante décadas se transformou em um dos mais conceituados institutos de preservação em todo o país. Um exemplo de iniciativa do premiado fotógrafo Sebastião Salgado. Nós estamos começando o Ambiente e Construção, que mostra as grandes práticas da engenharia, mas também as boas iniciativas de preservação ambiental. Nós viemos a Aimorés, aqui na região leste do estado, na divisa com o estado do Espírito Santo, no Instituto Terra, e vamos conhecer alguns métodos de reflorestamento. Você sabia que para atender às demandas do crescimento do Brasil, as universidades brasileiras precisam formar 90 mil engenheiros por ano? Para contribuir com esse momento, a Docton criou o Centro de Engenharias de Juiz de Fora, Engenharia de Produção, Elétrica, Civil e Engenharia Ambiental. O conhecimento transforma a vida e o Brasil do futuro está sendo construído agora. Venha fazer parte disso. Começamos o programa de hoje com uma viagem pela BR-381, sentido Governador Valadares. Seguimos pela 259 e chegamos à região leste do estado, na divisa com o Espírito Santo. Viemos conhecer as boas ações de preservação ambiental aqui no Instituto Terra, na cidade de Aimorés. Vamos conhecer esse trabalho no programa de hoje. Os engenheiros agrônomos aqui do Instituto Terra trabalham no rastreamento genético das sementes para garantir o reflorestamento da Mata Atlântica. Mas antes de conhecermos este trabalho, é necessário entendermos como toda esta estrutura foi erguida. Motivado pela esposa, a arquiteta e urbanista Lélia de Luiz, o premiado fotógrafo Sebastião Salgado teve a iniciativa de transformar a antiga fazenda de gado, que pertencia ao pai, em uma RPPN. E para administrá-la foi criado o Instituto Terra. No início, a propriedade, como era toda de pasto, eles tiveram uma estratégia de reconhecer a fazenda como unidade de conservação. Então hoje é uma RPPN. Junto com essa RPPN, eles criaram o Instituto Terra, que é uma ONG que toma conta dos trabalhos da RPPN. Então os eixos temáticos de ação da RPPN e do Instituto Terra são reflorestamento, educação ambiental e pesquisa científica aplicada. E a Lélia, então, teve a ideia de trazer a floresta de novo para cá. E aí buscou parceiros, pessoas com mais conhecimento para poder ajudar a desenvolver isso aqui. E a ideia na época era mostrar que sim, é possível recuperar a Mata Atlântica. E a ideia era fazer a recuperação na Fazenda Vulcão. É impossível falar do Instituto Terra sem falar da história de Sebastião Salgado, que cresceu às margens do Rio Doce e ganhou o mundo com a arte do seu olhar único através das lentes fotográficas. O fotógrafo está morando em Paris. Pelo menos 3 vezes ao ano ele vem ao Instituto. Gênesis, sua exposição mais recente, está nos principais salões de artes do mundo. Os principais envolvidos na gestão do Instituto Terra fazem questão de falar do sentimento de Sebastião Salgado pelo projeto e de sua importância institucional. O Sebastião Salgado, ele tem o Sebastião Salgado pessoa e o Sebastião Salgado brand, a marca Sebastião Salgado. Então essa marca, ela é importante porque na verdade ele é um abre-portas, né? As pessoas, o network que ele tem, né? Hoje, na verdade, do ponto de vista da gestão, a Lélia, de quem o Sebastião é esposo, ela é a nossa presidente e a gestão ocorre mais no âmbito dela, né? O Sebastião Salgado, ele tem um papel de utilizar o seu network, de acionar os canais para a gente poder apresentar o Instituto, e o nosso desafio é depois manter essa porta aberta. Quando estamos aqui no Instituto Terra, nós percebemos a sensibilidade do fotógrafo Sebastião Salgado com as questões ambientais. É o olhar através das lentes que mostram a realidade do mundo.
Sebastião Salgado, ele tem esse sentimento de cuidar, de saber das coisas do mundo inteiro. Ele traz isso na bagagem, na experiência dele, a gente conhece e transforma também o trabalho dele numa experiência para a instituição. Feito as devidas apresentações, nós vamos conhecer o trabalho de engenharia ambiental e agrônoma, que é fundamental para o reflorestamento destes 700 hectares de Mata Atlântica, que tem suas características particulares. Nesta época do ano, por exemplo, a floresta está sem folhas e com aparência seca. O engenheiro agrônomo Jaider explica. A existência aqui na fazenda de uma floresta estacional semidecidual, que é o bioma onde nós nos encontramos. E o que significa isso, né? Para a gente entender mais fácil, né? É uma floresta que convive com um período muito forte de seca, que é esse período que nós estamos agora, e vai encontrar depois um período de chuvas. Por isso que é uma floresta estacional e semidecidual, porque a grande maioria dos indivíduos dessa floresta perdem a folha no inverno, que é uma estratégia, porque na seca tem pouca água, então ela perde folha para perder menos água através da transpiração. E nós vamos mostrar agora como acontece a coleta das sementes no topo das árvores. Um trabalho que exige coragem e determinação. O trabalho de Gilmar e Júlio é, na maioria das vezes, no alto. Para coletar os galhos onde estão as sementes, eles fazem a escalada da árvore, que pode passar de 15 metros. Lá de cima, eles fazem a poda. Em cada galho estão as sementes que eles vieram buscar, que serão processadas e posteriormente cultivadas neste viveiro. Então, nós temos um viveiro hoje com a capacidade instalada para 1 milhão de mudas. A nossa produção não chega a 1 milhão de mudas porque nós não temos capacidade de coletar semente para produzir 1 milhão de mudas. Então nós temos trabalhado com 550 mil mudas anuais. O primeiro viveiro instalado aqui foi em 2002. Lembrando que o primeiro plantio foi em 99. De 99 até 2002, nós tivemos doação das mudas. De 2002 para frente, nós estamos fazendo essas mudas aqui no Instituto Terra. E nós já produzimos mais de 3 milhões de mudas no nosso viveiro. Nós não plantamos todas essas mudas aqui. Parte dessas mudas são plantadas em projetos nossos, parte são plantadas em projetos de terceiros, parte são plantadas nas propriedades rurais e doação, principalmente para associações e para pequenos produtores rurais. No laboratório de ecofisiologia, as sementes são selecionadas. Depois de passar por todos os testes, inclusive o de germinação, nesta estufa que simula o ambiente natural, elas vão para o viveiro ou para o armazenamento nesta câmara fria, dependendo da necessidade. Então a gente analisa a qualidade dessa semente, o vigor dessa semente. Algumas sementes a gente consegue armazená-las e aí a gente tem um local próprio para armazenar, um local climatizado, que é uma câmara fria, que a soma da temperatura dessa câmara fria com a umidade dessa câmara fria tem que estar em torno de 65, ou seja, a gente tenta manter uma temperatura próxima de 7 graus e uma umidade relativa de 55% mais ou menos, que é uma condição de abaixar a fisiologia da semente para que ela consiga passar num período quase que totalmente dormente para que a gente possa produzi-la no outro ano, por exemplo, que a gente não acha na natureza. Você viu aqui no Ambiente Construção como o CREA continua trabalhando no desenvolvimento da sociedade e dos profissionais de engenharia. Fique conosco aqui no Ambiente Construção. Quando voltarmos, vamos continuar nossa viagem aqui ao Instituto Terra. Você sabia que para atender às demandas do crescimento do Brasil, as universidades brasileiras precisam formar 90 mil engenheiros por ano? Para contribuir com esse momento, a Docton criou o Centro de Engenharias de Juiz de Fora, Engenharia de Produção, Elétrica, Civil e Engenharia Ambiental. O conhecimento transforma a vida e o Brasil do futuro está sendo construído agora. Venha fazer parte disso. Estamos de volta aqui na Band Minas para todo o estado e conhecendo os trabalhos do Instituto Terra, aqui na cidade de Aimorés, na região leste do estado. O
Instituto Terra tem um compromisso com a educação. E conversando com a gerência de educação aqui do Instituto, nós ouvimos muito sobre a construção de uma nova consciência. Aqui o ensino é continuado e acontece com os alunos das escolas públicas e também com alunos de cursos técnicos recém-formados, que aqui podem aprimorar o seu conhecimento e conseguir melhor colocação no mercado de trabalho. Os bons resultados alcançados pelos processos de recuperação ambiental deram origem aos métodos de ensino. Então, quando a gente começou a refazer a floresta, automaticamente tudo volta, né? Água, a fauna. E aí nós pegamos os processos de recuperação ambiental, que hoje a gente diz são os processos de restauração ecossistêmica, transformamos nos processos educativos para trabalhar com o nosso público que a gente achava que tinha uma importância muito grande para esse trabalho, que são as escolas, o setor formal de ensino, proprietários rurais e a comunidade em geral. A Web TV CREA Minas muito contribui com o conteúdo aqui do Ambiente e Construção. E desta forma, a atual gestão do Conselho estreita os seus relacionamentos com a sociedade. Então vamos assistir a reportagem desta semana. Olá, não perca a próxima edição do programa Web TV CREA Minas. Confira um pouco do que a gente preparou para você. Roberto Rangel já não se arrisca mais tanto na estrada. Hoje, ele trabalha no Sindicato dos Motoristas. Viagem de caminhão só se for de curta distância. A escolha foi motivada pelas condições das rodovias no país. Foi pensando em resolver problemas como o de Roberto Rangel que o CREA Minas, em parceria com a Ouvidoria Geral do Estado, criou os encontros regionais, políticas públicas e corresponsabilidade social. Eles acontecem em 12 regiões de Minas e discutem 5 eixos temáticos: alimentação, meio ambiente, impacto das chuvas, urbanicidade e rodovias. Esse trabalho começou em agosto do ano passado para que agrônomos, engenheiros e técnicos dessas áreas tivessem um olhar diferenciado capaz de identificar problemas e possíveis soluções. O engenheiro civil Maurício Fernandes é o coordenador adjunto do Fórum Técnico e o responsável pela consolidação das propostas encaminhadas pelos profissionais em cada região. Hoje as nossas rodovias passam inteiros comboios, como se fossem trens, os caminhões e as carretas um atrás do outro, né? Inviabilizando até o transporte de passageiros, qualquer coisa. Então é muito complicado. E para melhorar isso, nós temos que direcionar. Para onde que o Brasil vai crescer? O que ele vai melhorar? Certo? Então tem que fazer essas alternativas. Ao final, esses documentos regionalizados serão encaminhados aos órgãos competentes de acordo com as demandas e aos profissionais de cada região e entidades ligados ao CREA. O CREA, como toda organização séria, ele está sempre preocupado com melhorar a qualidade de vida da sociedade. Esse é o principal objetivo nosso. Um verdadeiro desafio para a engenharia, transformar esse belo edifício construído em 1926 num espaço apropriado para a promoção da cultura na cidade. O prédio foi um prédio adaptado, ele foi construído para ter funções administrativas e aí tivemos que criar espaços onde pudesse fazer apresentações, como por exemplo um teatro. Belo Horizonte será a 4ª capital brasileira a receber um centro cultural do Banco do Brasil. Mas tudo isso só foi possível graças à tecnologia usada pelos engenheiros da obra. Somente aqui no teatro, 14 pilares foram retirados e substituídos por estruturas metálicas. Um processo de transformação do ambiente que durou 3 anos. Foram 3 etapas. A primeira foi uma fundação, que nós tivemos que intervir fazendo tubulões e blocos. Depois vem a segunda etapa, que foi o lançamento da estrutura metálica como reforço da estrutura, aí que deu condições de nós cortarmos os 14 pilares. E por fim foi adequação arquitetônica, que foi as lajes, por exemplo, da plateia, para poder dar condições de instalação dessas cadeiras. Do lado de fora, a chuva não vai mais atrapalhar o aproveitamento deste pátio.
Uma cobertura metálica móvel está quase pronta. Além de poder ser aberta para a circulação de ar, ela terá um acabamento de vidro para permitir a entrada de luz. Galerias, teatro, curadorias, tudo cuidadosamente construído para ser entregue ao público. Agora, o CCBB vai fazer parte do Complexo Cultural Praça da Liberdade, um projeto implantado com suporte da tecnologia utilizada pela engenharia. A edição completa do programa Web TV CREA Minas você encontra no site crea-mg.org.br. Até lá! Nós vamos para um breve intervalo e, quando voltarmos, continuaremos nossa viagem aqui ao Instituto Terra e você vai conhecer um pouco mais o trabalho dos engenheiros agrônomos e florestais para garantir o futuro da Mata Atlântica. Você sabia que para atender às demandas do crescimento do Brasil, as universidades brasileiras precisam formar 90 mil engenheiros por ano? Para contribuir com esse momento, a Docton criou o Centro de Engenharias de Juiz de Fora, Engenharia de Produção, Elétrica, Civil e Engenharia Ambiental. O conhecimento transforma a vida e o Brasil do futuro está sendo construído agora. Venha fazer parte disso. Neste bloco, nós vamos continuar entendendo como funciona o sistema de educação ambiental aqui do Instituto. A Gerência de Educação nos fala como contribuir para o desenvolvimento da sociedade local. Na verdade, é uma educação que a gente chama de vivencial. As pessoas vêm para cá vivenciar exatamente essas ações de recuperação ambiental. Então, é a educação na prática mesmo. Não é só teoria, você chega dentro de sala de aula e fala acontece assim, assim. Não, acontece assim e aqui a gente mostra como acontece. Inclusive, essa educação é a educação que, principalmente as crianças, elas absorvem mais o conhecimento. Porque quando ela participa do fazer, ela consegue interiorizar mais. Os produtores rurais também estão no raio de ação do Instituto Terra, com o trabalho de educação e reconstituição da biodiversidade, deixando um legado para a sociedade. Hoje nós capacitamos mais de 70 mil pessoas em 15 anos. A gente recebe aqui possivelmente uns 10 mil visitantes por ano. Os resultados, na verdade, tudo que a gente faz, a gente busca a efetividade, a gente busca algo, inclusive, tangível. Né? Quando você cerca uma nascente, está ali a nascente protegida, aquela água vai ter uma vazão maior, vai ter uma qualidade melhor, associando isso também com a consciência daquele produtor que passou a receber essa informação. Muito bem, nós chegamos ao final deste programa Ambiente e Construção de sábado, agradecendo a sua companhia. E você viu no programa de hoje as ações de preservação ambiental na região leste do estado. Nós viajamos aqui ao Instituto Terra e conhecemos um pouco sobre a educação ambiental e a preservação da natureza nesta região e a história do fotógrafo Sebastião Salgado. Nós agradecemos a sua companhia, deixamos um convite para a próxima semana, para que você possa assistir aos nossos programas também através do YouTube. Os contatos estão no Facebook. Até a próxima semana, aqui na Band. Um forte abraço!